Pessoal, já estamos ao vivo. Um evento a todos. Boa noite a todos e a todas. Começamos mais uma edição do nosso projeto Encontros Condominiais, uma série de debates e palestras sobre o direito condominial, não só em Sergipe como no Brasil. Esse evento a gente sempre tem a participação de renomados juristas a nível nacional, de outros estados, para interagir com a gente também, e com também advogados e juristas do estado aqui de Sergipe, para justamente a gente poder fazer essa troca de informações e conhecimento. Hoje, o tema que nós vamos tratar nesse nosso segundo encontro são as assembleias virtuais e a reabertura dos espaços comuns. É um tema bastante palpitante e que tem causado muitas dúvidas aí na gestão dos condomínios no Brasil todo. Então, os síndicos se deparam com essa situação, como realizar essas assembleias virtuais, quais são os limites, qual é o formato disso, e como que deve se dar, ou se deve se dar, que a gente vai se discutir aqui, essa reabertura dos espaços comuns. A gente sabe que os condomínios são bem diferentes, então nós temos realidades totalmente distintas, com condomínios com muitas unidades, com poucas unidades, condomínios dotados de ampla estrutura, de academias, de muitos equipamentos de lazer de uso coletivo, outros não têm essa realidade. Então, a ideia hoje desse evento é a gente debater sobre esses temas. Hoje, nós temos a grata satisfação, e que eu agradeço desde já, a participação do Denis Martins, meu amigo pessoal, diretor do Ibradim de Santa Catarina, me milita há muito tempo, tem uma longa carreira nessa área de direito condominial. Quero agradecer, doutor Denis. O doutor Saulo vai fazer a apresentação formal aí, o currículo, mas agradecer muito por aceitar gentilmente o nosso convite. Também doutor Helber Almeida, que é membro da nossa comissão, que sempre também participa com a gente nos eventos. Muito obrigado, Helber. Andréa Gonçalves, também advogada que milita bastante na área condominial. Está entrando para a nossa comissão também, estamos só esperando sair a portaria de nomeação, para que ela venha fazer parte do nosso quadro também. E doutor Rodrigo Carpá, que ele vai estar acessando aí nos próximos minutos, está com um pequeno atraso, mas ele também vai participar com a gente desse evento. Na moderação, nós temos o doutor Saulo Álvares, que eu agradeço aí pela iniciativa do projeto. Eu sempre gosto de ressaltar isso em todos os encontros que nós temos. E aí a gente um projeto que a gente já tem uma agenda definida até dezembro. A ideia inicial era da gente ter um evento presencial, mas em virtude dessa pandemia, desse cenário, isso não foi possível, mas da mesma forma, Dr. Saulo aí, com muita criatividade, conseguiu reformatar o evento, e a gente vai ficar apresentando esse evento no formato virtual até que as condições mudem. Então, por fim, esse evento é uma realização da OAB Sergipe por meio da Comissão de Direito Imobiliário, Notarial e Registral, com apoio da ESA e apoio do Ibradim também. Então, sem maiores delongas, passo a palavra para o doutor Saulo e, desde já, agradecer a todos que estão acompanhando. Doutor Saulo, a palavra é com o senhor. Muito obrigado, doutor Pedro. Saúdo aqui aos expositores dessa noite e a todos vocês que nos acompanham pela internet. Quero dizer inicialmente, doutor Pedro, que a gratidão ela é inicialmente pessoal, ela é minha, pelo fato do apoio, por esse apoio irrestrito ao projeto no âmbito da Comissão de Direito Imobiliário, Notarial, Registral, é de fato muito especial. Tanto o seu apoio quanto o apoio da própria instituição, na figura do nosso presidente, o doutor Inácio, e os condomínios são a bola da vez. Mais do que nunca é hora de falar sobre condomínios. E apesar da propositura inicial, esse projeto ele é da comissão, ele é de todos nós que estamos aqui nos dispondo a trazer um pouco mais de informação e aprender também nessas ocasiões. Então, eu vou fazer uma breve abertura, uma breve apresentação dos nossos expositores da noite e, em imediato, a gente já parte para a exposição temática, até porque a ideia é que o nosso evento hoje seja um pouco mais objetivo até do que o anterior. A gente terá 1 hora aproximadamente aí de exposição, então, em respeito a esse tempo, seremos bem sucintos aqui. E eu vou começar apresentando o Dr. Denis Martins, ele que é de Santa Catarina, é advogado, colunista, palestrante e professor de pós-graduação em Direito Imobiliário na Unicecov. Ele é diretor também do Ibradim, do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, lá em Santa Catarina, membro da Comissão Nacional de Direito Condominial do Conselho Federal da OAB, meu colega lá na comissão, doutor Denis,
secretário adjunto da Comissão de Direito Agrário e do Agronegócio da OAB Santa Catarina, pós-graduado em Direito Ambiental, coautor da obra Direito Notarial e Registros Públicos na Perspectiva da Advocacia pela editora Letras Jurídicas, o Dr. Denis, que vai falar sobre assembleias virtuais, juntamente com o Dr. Helber, que está aqui conosco, e também farei já a apresentação. O Dr. Helber Almeida é aqui de Sergipe, ele é advogado, ele é membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB, colega também aqui, e da Comissão de Direito Condominial do Ibradim. Seja bem-vindo também, Dr. Helber, para a gente fazer essa exposição. Já vou me antecipar e trazer o currículo do Dr. Rodrigo, que manifestou esse pequeno atraso, mas está chegando para compor aqui essa sala virtual. Dr. Rodrigo Carpá, de São Paulo, que é advogado, sócio do escritório Carpá Sociedade de Advogados e referência em direito imobiliário e direito condominial. E nós temos a ilustre presença também da doutora Andréia Gonçalves, aqui de Sergipe, nossa futura colega também na comissão, ela que é advogada, palestrante, possui formação de síndica profissional pela Gabor RH, é membro do INDIC, Instituto de Desenvolvimento e Estudo do Direito Condominial, e também abrilhantará essa noite conosco. A doutora Andréia e o doutor Rodrigo falarão sobre reabertura dos espaços comuns. Antes de transmitir, de fato, a palavra para o doutor Denis, nosso primeiro expositor, eu quero destacar, gente, reforçar aquilo que o doutor Pedro já sinalizou. O Encontros Condominiais é um evento mensal. A cada mês nós teremos esse encontro, temos um calendário aí já predefinido até dezembro. O próximo encontro acontecerá no dia 12 de agosto, já anote aí na agenda, tá? E nós vamos falar provavelmente sobre o acesso de prestadores de serviço no condomínio, sobretudo nesse período pandêmico. Mas o que eu quero destacar para você que nos acompanha aí no YouTube é que esse evento também pode ser feito com a sua participação. Então, se você está acompanhando aqui no chat, vai colocando sugestões de temas. O que é que você gostaria de ver sendo tratado aqui no Encontros Condominiais? Nós vamos analisar todas essas sugestões e isso será levado para o âmbito da comissão, e quem sabe a sua sugestão, o seu tema, não será trabalhado aqui, não é? Então, fique à vontade, tanto para sugerir, para questionar, a gente está de olho aqui também no chat, para participar integralmente desse momento. E aí, mais uma vez, sem mais delongas, doutor Denis, eu passo a palavra para que o senhor faça a sua explanação sobre o tema Assembleias Virtuais. Boa noite. Muito obrigado, doutor Saulo. Quero desejar uma boa noite a todos, agradecer ao convite para participar do evento, parabenizar a OAB Sergipe, na pessoa do amigo de comissão do Conselho Federal, próprio doutor Saulo, parabenizar o Ibradim, na pessoa do seu diretor estadual, doutor Pedro Celestino, grande amigo, dizer que para mim é uma honra dividir esse espaço aqui com o doutor Rodrigo Carpá e os doutores Helber e Andréa. Quero, por fim, cumprimentar a nossa audiência. Pois bem, coube-me aqui iniciar a fala fazendo algumas breves considerações no que tange ao tema das assembleias virtuais. E eu quero tratar aqui, até porque esse tema é bastante amplo e eu não tenho nenhuma pretensão de esgotá-lo, portanto, numa fala inicial, mas eu quero focar aqui o meu ponto de fala, nesse momento, sobre o aspecto da inafastabilidade da realização das assembleias virtuais. Bom, todos sabemos que a Lei 14.010, ela autorizou a realização das assembleias virtuais, prevendo no seu artigo 12, né, que as assembleias poderão ocorrer em caráter emergencial até 30 de outubro por meios virtuais, e estabeleceu no seu parágrafo único que, não sendo possível a realização da Assembleia na forma prevista no caput, os mandatos dos síndicos, vencidos a partir de 20 de março, ficariam prorrogados até 30 de outubro. Pois bem, na nossa ótica, a previsão do parágrafo único do dispositivo, que autoriza a prorrogação do mandato do síndico, ela acabou por causar, de alguma forma, em alguns síndicos, o sentimento de que se bastaria simplesmente não realizar a assembleia para, por fim, considerar-se, então, que os seus respectivos mandatos estariam prorrogados. Inclusive, nesta própria semana que passou, nós tivemos uma situação dessa, de um síndico que considerava, né, que poderia simplesmente não realizar a assembleia e considerar seu mandato prorrogado.
Isso, a nosso ver, se dá por uma visão um pouco equivocada, né, da leitura que se pode fazer da lei e também da própria importância das assembleias de condomínio e a compreensão do que elas efetivamente representam. Então, antes de mais nada, cabe lembrar que a própria lei disse que as assembleias só não seriam realizadas, as virtuais, se não fosse possível. Então, nós vimos e consideramos que o legislador foi zeloso nesse aspecto, né, de compreender efetivamente a importância que tem esse instituto denominado Assembleia de Condomínio. Mas vamos esquecer aqui por um minuto o aspecto estritamente legalista e buscar um pouco da essência dessa questão, né, sobre as assembleias, para nós termos uma ideia da repercussão social desse instituto. Em dados de 2018 da Abrasp, Associação Brasileira de Síndicos e Síndicos Profissionais, temos que 68 milhões de pessoas vivem no Brasil nessa célula social denominada condomínio. Bom, e qual é o órgão máximo do condomínio? Justamente a Assembleia, né? Em outras palavras, 1/3 da população brasileira tem a sua vida impactada em maior ou menor grau pelas assembleias. Né? Formulo aqui até uma questão para nós pensarmos quais são os órgãos, se nós formos considerar esse número, né, de 68 milhões de pessoas, 1/3 da população. Afinal, cabe questionar qual é o órgão ou instituto no Brasil que tem repercussão social tão significativa. Eu afirmo, sem receio de incorrer em erro, que, consideradas de uma maneira geral as assembleias de condomínio, elas repercutem mais na vida da população brasileira do que alguns dos ministérios do governo federal. Se formos pensar num aspecto estrutural do Instituto, comparando, e eu sempre gosto de fazer essa comparação, né, do condomínio com o Estado, porque se nós formos considerar os 3 elementos do Estado estão presentes no condomínio, né? Território, povo e governo soberano. Então, eu gosto muitas vezes de fazer esse paralelo, e nós observamos que tamanho é o poder de uma assembleia de condomínio, que naquele meio social, ela exerce a um só tempo funções de ordem executiva, funções de ordem legislativa e funções de ordem judiciária, né? Ou seja, há uma certa... Claro que isso tudo estamos falando dentro daquele território, daquela célula, mas temos, sim, o exercício dessas 3 atribuições num órgão só, né? Que é o condomínio. Assim, eu concluo essa minha fala inicial, essa breve explanação, dizendo que, na minha ótica, raros são os motivos que justificariam a não realização de uma assembleia virtual nesse momento transitório. E confio, sinceramente, que essas assembleias virtuais, elas efetivamente vieram para ficar. Né? Então, por esse motivo é que eu considero hoje as assembleias de condomínio, as virtuais, realmente inafastáveis. Então, doutor Saulo, essas eram só as minhas considerações brevíssimas iniciais, né, só para a gente iniciar aí a provocação do nosso debate. Concluo aqui. O doutor Saulo, a internet dele acho que parou um pouquinho, mas já para a gente seguir aqui no evento, eu vou passar a palavra para o doutor Helber para as suas considerações iniciais, doutor Helber. Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui ao presidente da comissão, o doutor Pedro, o doutor Denis, que está palestrando aqui comigo, e pegando um gancho um pouco do que o doutor Denis falou no final, que a Assembleia Virtual ela veio para ficar sim. Não é um fenômeno recente, já é um fenômeno já um pouco trabalhado no cenário nacional, porém está mais em voga agora durante essa pandemia. Alguns aspectos da Assembleia Virtual que chamam mais atenção é a questão da
acessibilidade. Porque não basta você ter acesso à internet, porque você tem que ter as ferramentas, que é um smartphone, um notebook, um computador, que seja, para acessar essa plataforma. Enfim, o que me preocupa mais na questão da Assembleia Virtual é a acessibilidade das pessoas mais carentes, daqueles condomínios que não têm tanta infraestrutura, ou seja, que aquele condomínio tenha uma condição social de baixa renda e não tenha a acessibilidade a esse tipo de assembleia. Outro ponto é a questão da capacitação dos idosos, porque, queira ou que não queira, nossa população idosa no Brasil está crescendo muito. A nossa pirâmide etária está invertendo, e boa parte dos moradores do condomínio são idosos. E é uma questão muito relevante a se tocar, pois o que fazer com esses idosos? Que muitos deles têm acesso à internet, têm as ferramentas, porém, eles têm a dificuldade de acessar a plataforma que seja designada. Enfim, outro ponto que eu quero trazer é que a Assembleia Virtual, como eu disse anteriormente, não é um fenômeno recente. E como o direito condominial é regido por natureza jurídica de direito privado, o que nada que a lei vede é permitido. Ou seja, se a lei não vedar, o condomínio pode disciplinar da forma que melhor convier. E, nesse caso, entra a Assembleia Virtual. Nem todos os condomínios têm a possibilidade de fazê-la, porque sua convenção veda implícita ou explicitamente. A exemplo da designação do local, por exemplo, que muitas assembleias dizem, ou muitas confessões designam o local da assembleia como a quadra, ou se não a área de festa, a salão de festas. E, nesses casos, eu entendo, por questões jurídicas, que não caberia a Assembleia Virtual. Porém, com o advento da Lei 14.010 de 2020, como o Dr. Denis posicionou, ele trouxe um arcabouço legal que viabiliza essas assembleias serem realizadas nesse momento, mesmo em condomínios que sejam vedadas esse tipo de assembleia. E, finalizando aqui minha fala, outro ponto interessante é que a Assembleia Virtual saiu recentemente uma pesquisa que o comparecimento, a adesão está sendo muito maior. Eu vi, por exemplo, um artista da Globo no Instagram dizendo que já participou de 7 assembleias condominiais nesse meio tempo de pandemia, por exemplo, e nunca tinha participado da assembleia. E é uma novidade. Já vi também administradores fazendo de forma híbrida a assembleia, ou seja, virtual e presencial. É um ponto interessante, principalmente nesse período de pandemia, de transição, de reabertura das áreas comuns, também em algumas localidades, porque as pessoas mais vulneráveis, que são os idosos ou que têm comorbidades, podem fazer a assembleia, participar da assembleia de forma virtual, e aqueles que têm que não tá nesse grupo, participar de forma presencial. Passar agora para o doutor Saulo. Muito obrigado, doutor Helber. Eu tive um problema técnico, acho que vocês viram aí que eu sumi, mas consegui voltar aqui, mas estava acompanhando o áudio. Boa noite, doutor Quero Rodrigo. aproveitar para registrar a presença do doutor Rodrigo. O doutor Rodrigo Carpaz já nos acompanha aqui também na transmissão. Boa noite, doutor Rodrigo. E eu quero aproveitar rapidamente, gente, eu vou até abrir para a doutora Andréia, doutor Rodrigo, caso queiram complementar essa temática inicial das assembleias, antes de passarmos para a reabertura dos espaços, fazer um comentário aqui. A Jaqueline, ela já coloca uma sugestão de tema, deixa eu ver se eu consigo localizar aqui. O pessoal do Ensim está marcando presença, muita gente aqui de Aracaju e do Brasil inteiro. Sugestão para falar sobre a obrigação dos síndicos de denunciarem casos de violência doméstica. A gente teve também, né, a aprovação desse PL e pode ser um tema a ser trabalhado aqui. Vão mandando suas sugestões, como eu disse, porque esses eventos também são feitos por você, que está acompanhando aí as nossas transmissões. Então, doutora Andréia, doutor Rodrigo, gostariam de complementar algo sobre essa temática das assembleias de maneira muito sucinta? Boa noite a todos, é um prazer imenso, doutor Helber, doutor Pedro, doutora Andréia, doutora Loredana, doutor Saulo, doutor Denis, é uma honra estar participando. Queria dizer que eu tive uma posição
inicial, com algumas ressalvas quanto à Assembleia virtual, mas entendo e tenho a humildade de mudar de posicionamento ou de me adequar à situação, e acredito que a Assembleia Virtual ela veio para ficar, mesmo após a transição da 14010 a partir de 30 de outubro. Nós já temos um projeto-lei nesse sentido, na verdade, 2, e nós precisamos nos preparar, porque o momento será de transformação também nos condomínios, e a Assembleia Virtual vai ser a nova realidade. Nós, como advogados, vamos precisar rapidamente nos adequarmos para prestar todas as orientações jurídicas e atingir o fim maior, que vai ser uma Assembleia harmônica, registrável e sem qualquer tipo de nulidade. Esse ponto do registro que o doutor Rodrigo levanta, sobretudo, é um dos que mais preocupam muitos colegas e muitos gestores, né? A recepção desses instrumentos pelos cartórios. A gente já tem uma certa sintonia em alguns pontos, mas é preciso se verificar com calma. A Kelly registra aqui que está curtindo muito a live, as transmissões. Se tiver dúvida, mande, tá? Kelly, que é síndica, e outros que estejam acompanhando. Doutor Márcio Espímpolo, advogado, nosso colega está aqui acompanhando, manda um abraço aí para o Carpá. E quero registrar a presença também, que eu vi por aqui rapidamente, do doutor Aurélio Belém, que é secretário-geral da OAB Sergipe, e também prestigia essa live. Gente, nós falamos rapidamente sobre assembleias, tá? Mas nós temos um outro tema, e eu gostaria já de introduzir esse assunto, para que, se for o caso, a gente volte às assembleias ao final e consiga dirimir as eventuais dúvidas que surjam, que é outro tema que tem provocado muita dúvida, a questão da reabertura dos espaços comuns. A gente já vê sinalizações em várias localidades de retorno às atividades econômicas. Há quem diga que é o momento, há quem diga que não é o momento. Nos condomínios, esse eu diria que é o principal ponto de pressão hoje sobre os gestores, né? O pessoal quer a quadra liberada, quer a academia liberada, e como lidar com isso? Então, é um outro tema sensível que nós trouxemos para esse encontro condominiais, e nós vamos começar essa exposição temática justamente com o Dr. Rodrigo Carpá, sobre a realidade, o que ele tem vivenciado e o que ele traz aqui para a gente de sugestão. Dr. Rodrigo, a palavra está contigo. Bem, então, o que eu tenho observado é o seguinte, independente da análise da conjuntura, que todos nós estamos suscetíveis e formamos juízo a cada momento, vou procurar me ater rapidamente, o pouco tempo que nós temos para falar do tema, para dizer, para refletir quanto à análise jurídica. Então, ninguém é obrigado a nada, senão em virtude da lei. Então, os decretos iniciais foram no sentido de proibirem aglomerações, imporem o isolamento social, inclusive os serviços ficaram suspensos, diversas atividades foram suspensas, e o decreto federal e a maioria dos decretos estaduais não tratou especificamente sobre os condomínios. Então, de forma interpretativa, inclusive com a ajuda de associações da própria OAB, nós todos, eu em São Paulo, vocês em Aracaju e em outros estados, emitimos pareceres no sentido de que as áreas deveriam ser fechadas de encontro com o que impunham os decretos. Porém, o momento agora é de flexibilização. Então, a partir independente da conjuntura, do momento que nós estamos vivendo, se é pertinente ou não, se as pessoas estão morrendo ou não, tenho minha convicção pessoal, mas quero me ater a questões exclusivamente jurídicas. A partir do momento que os decretos flexibilizam, em alguns estados, como em São Paulo, existe a faixa laranja, vermelha, que possibilita a reabertura de comércios, de shoppings, de academia, não tem como gestores e advogados manterem a posição para o fechamento de áreas. A pessoa pode ir no shopping, mas ela não pode circular em área comum. A palavra de ordem se a pessoa julgar pertinente ir até o salão de festas e até o parquinho, ela vai assumir o risco, assim como ela vai assumir o risco de ir até o shopping center, se ela se dispor a ir até o shopping center. O síndico cuida do coletivo, nós orientamos os síndicos a fecharem as áreas. Os decretos flexibilizados, os síndicos precisam flexibilizar. Logicamente que é importante escutar a massa condominial, mas fica insustentável manter fechadas as áreas
o que nós devemos orientar, ao meu ver, os cuidados necessários para a reabertura, a programação dessas reaberturas e de encontro com alguns decretos. Por exemplo, em cidades, fiquei sabendo que em algumas cidades do Sul voltaram atrás e passaram a impor por decreto novos fechamentos. Cidades litorâneas em São Paulo ainda possuem restrições, então, aonde houver a legislação impondo a restrição, ou em alguns estados, o Rio de Janeiro tinha uma legislação, não sei se hoje está em vigência, as legislações mudam, os decretos são emanados rapidamente e mudam, e os novos decretos reformam os que estavam nos anteriores, complementam. Ali existe uma imposição para o fechamento de academias, inclusive em condomínios. Então, nesse local, o síndico deve obedecer à legislação e impor o fechamento dessas áreas. Nos demais locais, onde não houver um decreto proibitivo, entendo que o síndico deve ser orientado à reabertura dessas áreas de forma imediata e orientar que o uso deve ser sobre algumas circunstâncias, condições, e a imposição do uso de máscaras, que é um decreto federal e tem sido seguido também no âmbito estadual e municipal. Perfeito, doutor Rodrigo. E aí um ponto da sua fala que é importante destacar é isso. Poucos decretos, eles trataram dos condomínios de maneira específica. E um dos pontos que a gente já discutiu até no início é a relevância que os condomínios vêm obtendo no cenário, inclusive, econômico, que pauta muito do discurso político, né? Então, que a partir de agora, os gestores possam ter essa sensibilidade. A gente sabe que é um campo do direito privado, tem maior liberdade, a gente sabe disso, o Estado não pode regular tudo, mas um olhar mais específico. Dentro dessa temática, já na sequência, eu gostaria de ouvir agora a doutora Andréa Gonçalves, que está conosco, para também trazer as suas considerações aí iniciais sobre a reabertura dos espaços. Doutora Andréa, a palavra está contigo. Muito obrigada, Saulo. Antes de mais nada, quero saudar a todos, saudar os colegas que estão aqui hoje nesse encontro, saudar a OAB de Sergipe, na pessoa de Saulo e de Pedro, que estão aqui representando, né, a nossa seccional. Aos demais colegas, muito obrigada, honrada com a presença e a luz de cada um de vocês. Bom, em relação especificamente à reabertura das áreas, eu entendo que a flexibilização trazida, né, no âmbito dos decretos estaduais e municipais, ela diz muito mais respeito à questão da economia, tá? E tenho sido bastante incisiva dentro dos condomínios, né, em que eu atuo, no sentido de que, antes de se pensar em flexibilizar ou reabrir essas áreas, é preciso que o condomínio identifique se há uma condição operacional e financeira, até porque essa reabertura ela precisa ser responsável e consciente, tá? Então, assim, não acho que vincular a flexibilização da economia, a gente pode fazer de forma irrestrita a flexibilização das áreas comuns. Até porque há algum exemplo que possa ser dado, quem não quiser, vamos reabrir a academia, quem não quiser se contaminar não vai para a academia, mas não é assim. Você abrir na academia, você aumenta a circulação nos elevadores, nas escadas, você expõe aquelas pessoas que não querem ir para a academia, já que o condomínio não teria a condição específica de tratar aquele ambiente e mantê-lo higienizado. Né? A gente ouvindo algumas opiniões de alguns profissionais da área de saúde, a gente verifica que manter essas áreas rígidas, né, aptas para uso, no sentido de impedir, que não, até porque não impedir, mas talvez minimizar o contágio e a disseminação desse vírus, né, é muito mais difícil do que a gente pode imaginar, até porque as superfícies elas precisam ser friccionadas, se forem tratadas com o álcool, né, que a gente tem utilizado e visto muito aí a divulgação, e nem todos os equipamentos dos condomínios permitem esse tipo de conduta. Então, assim, abrir por reabrir sem uma responsabilidade, sem efetivamente o condomínio poder oferecer condições operacionais e financeiras, porque isso vai impactar no aumento do custo para o condomínio, e muitas vezes é através de reserva, mas eu tenho condomínios que não tem sequer um supervisor.
Então, quem vai tratar, quem vai verificar, quem vai fiscalizar esse uso racional dessas áreas? É o próprio condomínio? É o próprio condômino? Né? É o síndico, mas se o síndico não estiver no condomínio em todos os momentos? Né? E nos momentos em que os funcionários também não estiverem no condomínio, como é que isso vai ser tratado? Nós estamos aí diante de um cenário de redução da jornada de trabalho de muitos funcionários e redução, inclusive, da mão de obra por conta da contaminação. Então, é preciso primeiro verificar a questão operacional, a questão financeira, e aí sim levar para... Esse é o meu entendimento. E aí sim levar para a Assembleia a deliberação de como proceder, havendo essa possibilidade do condomínio operacional e financeira, de como proceder, criar regras transitórias para o uso, deliberar efetivamente e especificamente as regras transitórias para o uso dessas áreas enquanto o momento pandêmico perdurar e também as penalidades para o não atendimento dessas regras transitórias. Essa é a postura, que é o entendimento que eu tenho e a postura que eu tenho adotado perante os condomínios com os quais a gente atua aqui em Aracaju e na região de Sergipe. É isso, Saulo. Muito obrigado, doutora Andréia. Você também traz um outro tema de importância fundamental, que é a questão da razoabilidade, né? E eu quero destacar aqui um comentário feito pela Caterine. Reabrir os espaços em condomínio com poucos moradores é diferente de reabrir um condomínio clube, por exemplo. Como fazer a reabertura num condomínio de 420 unidades ou até mais, né? E condomínios clube, que já tem no próprio nome o apelo à aglomeração, né? A essa coisa do contato, do lazer. Então, é preciso sim, muita prudência, muita razoabilidade. Eu gostaria de ouvir o doutor Denis e o doutor Helber, já que houve essa exposição inicial do doutor Rodrigo e da doutora Andréia sobre essa temática, né, da reabertura. E antes, só trazer um comentário aqui da diretoria Eurocondomínios. Em nosso estado, é bom a gente ter esse contato das várias realidades aí do Brasil. Doutor Denis, doutor Helber, alguma consideração aqui rapidamente? Sim, eu achei interessantíssimo, considero interessantíssimo o argumento da doutora Andréa no que tange a questão dos custos, né? Isso certamente é muito oportuno, sobretudo nesse momento. Agora, eu trago uma questão aqui, até para uma reflexão, que eu particularmente considero que no meio dos condomínios, muitas vezes, até por uma expectativa das pessoas, mas as funções dos síndicos, ou aquilo que se espera dele, é mais do que compete a ele, né? Então, eu particularmente faço a análise dessa questão a partir do artigo 1348 do Código Civil, e é o que eu recomendo muitas vezes às pessoas aos síndicos, né, que a gente acaba acompanhando, que façam, né, o que é e o que não é atribuição do síndico. Nós temos isso, né? O dispositivo do Código Civil que estabelece as competências, aquilo que realmente cabe ao síndico. Claro que, eventualmente, os instrumentos internos podem até trazer um incremento a essa questão dessas atividades, porém, na minha ótica, digamos assim, funcionar como fiscal de saúde, talvez a expressão seja um pouco pesada, mas essa atividade do síndico de fiscalizar esse tipo de questão, para mim, foge à competência dele. Não digo que uma eventual assembleia, e aí convocada para debater o assunto, não teria esse poder, mas o síndico especificamente, sem uma previsão no instrumento interno, a partir do que está no Código Civil, eu particularmente não vejo que seria a atribuição dele fazer esse tipo de limitação se não estivesse respaldado numa lei estadual ou municipal que tratasse da questão. Perfeito, doutor Denis. Eu já vi até um contraponto, de certa forma, né, um outro ponto de reflexão, e aí eu queria ouvir o doutor Helber. Na sequência, a gente ouve o doutor Rodrigo para fechar um ciclo aqui, e aí, se for o caso, volta para a doutora Andréia. Doutor Helber. Só pegando um gancho da fala da doutora Andréia, concordo plenamente com o que ela expôs, que é a questão dos custos e principalmente da questão da particularidade de cada condomínio. É muito mais fácil um condomínio de 40 unidades administrar a rotatividade comum do que um condomínio de 400 unidades, como foi exposto por um comentário que Saulo expôs. E outro ponto é a questão da responsabilidade do síndico. Como o doutor Denso expôs, o artigo 1348
coloca as competências. Nessas competências também atribui as responsabilidades do síndico. Uma das responsabilidades é a questão da salubridade, em termos gerais do condomínio. Nesse cenário de pandemia, é muito difícil o síndico garantir a salubridade de uma área comum. E nesse tema, o síndico também não pode se furtar de fechar a área comum por pressão dos condôminos. Eu sei que muitas das vezes, na maioria dos casos daqui de Sergipe, tem muitos condomínios pequenos, tem aquela questão psicológica dos condôminos, dos moradores, de querer esparecer, sair, principalmente das crianças, que é muito difícil você ter criança num apartamento, e muitos síndicos vêm enfrentando isso de forma colossal. Eu vejo síndica chorando. Eu peguei uma síndica no grupo, que a minha esposa faz parte, do Ensim, e uma síndica entrou em desespero, estava entrando em desespero, porque era uma pressão muito grande para reabrir a área comum sem ter condições. Muito embora esteja reabrindo a economia, não quer dizer que esteja reabrindo as áreas comuns, dando aval à aglomeração. É isso que eu quero pontuar. E a reflexão você iria para um local que você tem dúvidas ou tenha certeza que você adquiriu o coronavírus? Recentemente, saiu um estudo dizendo que a imunidade da pessoa que teve coronavírus, a imunidade dela, 3 meses mais ou menos para cair e poder retransmitir o vírus. Então, cabe a cada um no seu juízo de consciência avaliar. Mas, interessante, doutor não deve abrir, né? Só finalizando, não reabrir essas áreas comuns nesse momento. Até porque, como vemos em outras regiões, está tendo a segunda onda do coronavírus. Perfeito, doutor Helber. É uma colocação também fundamental, que é essa ideia de que talvez não tenhamos adquirido uma imunidade definitiva, né? Então a gente possa acabar reinfectando e isso se tornar um ciclo aí mais delicado. Doutor Rodrigo, sobre essa questão aí da atribuição, o doutor Denis bem levantou, seria competência, não seria? De que forma lidar com esse cenário? Vou fazer o contraponto então, doutor Saulo. Eu entendo que o 1348 ele traz de forma exemplificativa, inclusive o inciso 2 ele diz que o síndico compete às questões administrativas, então entendo que, logicamente, que a pandemia é uma situação nova e o síndico ele tem sim poderes de atuar nessa questão. O Helber também colocou uma questão inerente ao síndico cuidar da salubridade. O 1336 diz que é dever do condômino cuidar da saúde, segurança, utilizar as áreas conforme saúde, segurança, aos bons costumes e respeitando o sossego. Logicamente que também não queria entrar na questão pandemia, na questão contaminação, procuro trazer o embasamento jurídico. Se vocês quiserem um posicionamento pessoal, também estou assustado, perdi amigos, mas eu estou procurando me ater a questões legais. Então, o 1335 concede ao condômino o direito de utilizar áreas comuns. Então, se nós não tivermos respaldados por lei, não dá para proibir que esse condômino utilize as áreas comuns. Inicialmente, nós podíamos, porque, por analogia, interpretamos os decretos. Corretamente ou não, vou emitir minha opinião pessoal, entendo que não é corretamente o abrandamento, mas ele existe, não nos compete julgar o que está emanado pela lei, e sim atender. Então, a partir do momento que existe a flexibilização, dentro dos condomínios, o condômino tem o direito de utilizar. Se vai ser um local para contaminação, se o prédio tem estrutura para comportar, se tem redução ou não de funcionários, não é uma questão de direito, é uma questão administrativa. Já tenho, em estados como Goiás, juízes mandando abrir as áreas comuns porque não existe um embasamento jurídico para o fechamento. Tem alguns julgados, inclusive para casos inerentes a academias. Tá? E isso vai ser replicado país afora porque nós temos muitas áreas comuns fechadas, contrário legis, contrariando o que a normativa traz. Logicamente que essa é a minha posição, respeito as posições divergentes, mas essa é a minha posição no momento. Muito obrigado, doutor Rodrigo. E eu quero destacar um ponto, eu vou passar, doutora Andréia, mas eu queria destacar um ponto para você que está acompanhando aí no YouTube. Veja uma coisa,
Esses eventos, encontros condominiais, ocorrem no âmbito da OAB, então aqui nós temos essencialmente juristas, porque é a casa da advocacia trazendo esse conteúdo para você, e perceba como a construção do conhecimento ela é feita através de ponto e contraponto, né? A gente não está aqui para trazer um conhecimento formatado. Eu sei que até muitos gestores gostariam dessa forma, mas o conhecimento, sobretudo num momento como esse, de tantas incertezas, ele tem que ser construído à base do raciocínio. Traz-se argumentos, contra-argumenta-se, e a gente vai amadurecendo a nossa visão. Então, eu, para mim, entendo que é riquíssimo esse momento e tem que fomentar isso mesmo, tem que ser assim. Acabei interrompendo a doutora Andréia aqui, desculpe, doutora Andréia, mas devolvo a palavra aí. Eu peço desculpa por ter me antecipado, mas, na verdade, assim, voltando à questão da reabertura responsável. Havendo a flexibilização, né, os decretos trazendo essa reabertura, especialmente das academias, a gente precisa observar que nesses mesmos decretos existem regras a serem observadas. Aqui em Sergipe, precisamente, a questão da manutenção do impedimento da aglomeração, existem regras específicas no tocante ao número, né, ao acesso de pessoas em academias, né, em restaurantes, e se isso a gente for fazer por definição e aplicar às áreas comuns, a gente vai precisar observar também o que diz a lei, né? E, observando o que diz os decretos em relação ao uso dessas áreas, a gente vai precisar impactar na questão financeira do condomínio. O meu questionamento e a minha aflição para com essa reabertura é exatamente para aqueles condomínios que isso vai impactar de forma que inviabilize essas aberturas, né? Porque não adianta a Assembleia deliberar por uma reabertura e não haver a possibilidade desse critério que é legal, né? Que está previsto no próprio decreto. Então, assim, reabrir por reabrir, voltar ao uso normal, sem observar as regras que estão estabelecidas nesses decretos pós-pandemia, para a flexibilização, agora desse momento da fase amarela, da fase laranja, né? Em Sergipe, nós tivemos aí um decreto onde ia começar a fase laranja, houve um liminar no sentido de suspender. Ontem houve uma reunião do governo no sentido de retomar. Existe lá a questão da limitação do ponto de partida de que, pelo percentual do número de ocupação dos leitos de UTI, isso não está sendo observado, né? Então, assim, a questão se porque é contra a leis a manter fechado, se é para estar de acordo com a legislação, a gente vai precisar atender a esses requisitos que a legislação está trazendo quanto da flexibilização. E aí é saber se o condomínio vai poder se adequar a isso e oferecer aos seus condôminos o mínimo de segurança possível. Porque, assim como no rol lá das obrigações, né, do síndico, está lá o dever de zelar e guardar pelas áreas comuns. Então, é dever dele também entregar uma área rígida, uma área higienizada, para que o condômino tenha um mínimo de segurança. Eu aqui não quero dizer que é possível, até porque, pela fala de um infectologista que nós tivemos acesso, é impossível achar que um único ato de limpeza vai garantir a rigidez do ambiente. Não vai, né? É preciso outros atos coordenados. Então, assim, todo mundo precisa participar. Nós estamos falando aqui de pessoas que não sabiam, há 3 meses atrás, lavar as mãos. Foi preciso ensinar como se lavar as mãos. Então, é uma questão de saúde pública, eu acho que é uma questão muito maior, e não é para ir contrário à legislação, é para se atentar e efetivamente atender aquilo que a legislação agora, do momento, está impondo. Perfeito. Muito obrigado, doutora Andréia. Nosso chat está pegando fogo. Eu peço até desculpa, não consegui registrar tudo que está acontecendo aqui, mas eu queria destacar um comentário em particular. Foi um comentário feito pelo Flávio Fernando. Ele diz: não há uma resposta pura e simples para essa situação. Há de se analisar caso a caso e contar com o bom senso de todos, o que é o mais difícil, sem dúvida é difícil, mas reforça tudo que foi comentado aqui. A questão é que não existem receitas, né, gente? Assim, nós precisamos ter balizas. E uma das balizas, 2 pontos iniciais a se considerar, 2 balizas. A gente não terá, de fato, controle da disseminação do contágio até que haja uma vacina efetiva ou uma medicação tão efetiva quanto. E 2, as áreas comuns não
deverão permanecer fechadas indefinidamente. Em algum momento vai ter que se discutir reabertura. Como essa reabertura se dará, aí cada condomínio, por meio das suas assessorias jurídicas, e aí a importância desse trabalho, que consigam fazer essa reabertura da melhor forma. O que é que eu queria agora? A gente tem um tempo muito limitado, tá, gente? Mas nós queríamos também, apesar de trabalharmos muito técnica, né? O debate aqui está riquíssimo, mas eu queria trazer um pouco de experiência prática. E aí nós temos dois colegas que não são aqui de Sergipe, o Dr. Denis e o Dr. Rodrigo. E Dr. Denis e Dr. Rodrigo, eu gostaria que os senhores trouxessem rapidamente casos práticos. O que é que vocês têm vivenciado aí, assim, casos emblemáticos que possam comentar um ou outro, nessa questão da reabertura, até para que os síndicos que estão acompanhando, tem muitos gestores aqui, de repente possam ter uma luz, um insight aí para a sua realidade. Então, se possível, eu gostaria de abrir aí para esses comentários. Pode ser Dr. Denis e depois Dr. Rodrigo. Sim, eu quero trazer uma situação ocorrida aqui, que gerou um questionamento da parte de um condomínio no qual a academia estava fechada e houve uma resistência da parte do síndico em permitir o uso da academia por uma pessoa portadora de uma necessidade de tratamento de fisioterapia que, consequentemente, exigia, né, o uso da academia. Então, essa é uma questão muito delicada, porque não era um simples objetivo, né, de condicionamento físico, não que isso não fosse importante, mas era realmente uma necessidade de ordem médica, né, uma recomendação médica, e, portanto, ou melhor, de um fisioterapeuta, e realmente havia essa necessidade. E, diante dessa resistência, acabou resultando no ajuizamento de uma ação e realmente no deferimento de uma decisão para que fosse permitido o uso daquele espaço por aquele condômino, né? Claro que fazendo a higienização, tudo, mas esse foi o encaminhamento dado ao caso. Perfeito, bacana. Interessante esse caso, tá? Porque realmente leva a um ponto fora da curva, né? O uso da academia por uma necessidade de saúde mais premente, ainda que o condicionamento físico, como o Dr. Denis colocou, seja relevante, mas havia um agravante ali, né? E houve esse deferimento ao uso. Bem colocado, um ponto para reflexão para você que nos acompanha. Dr. Rodrigo, o senhor gostaria de contribuir? Com certeza. Primeiro, Saulo, esse debate é riquíssimo e a importância desse debate é justamente o contraponto. Eu acho que são posições, concordo também com a visão dos colegas quanto à situação, Dr. Denis, Dr. Andréia, Dr. Helber, e faço apenas alguns contrapontos, acho importante porque isso enriquece o nosso debate. Eu tenho observado muitos problemas inerentes à pandemia, você muito bem colocou, o condomínio é a bola da vez, faz tempo que nós estamos passando por isso, e somente os condomínios só estão conseguindo sobreviver por advogados como nós, que conheço um pouco da trajetória da Andréia, Helber, Denis, sua, e somente por conta dos nossos esforços constantes, seja na abertura ou no fechamento das áreas, mas trazendo, munindo os síndicos de conhecimento e de estratégias para que as situações possam ocorrer, então interpretando as situações fáticas, a Andréia trouxe, e o condomínio clube. Então, como advogado daquele condomínio clube, eu preciso entender a situação jurídica e transformar isso na situação fática que ele vive ali, adaptar, adequar, atender a necessidade. Não temos uma resposta absoluta, me perdoem os que estão nos assistindo, a verdade também não tem dono, também não sou o dono dela, compartilho com as diversas opiniões e sigo uma linha de orientação. O que eu tenho observado é uma infinidade de demandas judiciais sendo distribuídas, tenho observado síndicos inseguros e tenho observado a necessidade cada vez maior de uma assessoria jurídica no condomínio para que o síndico possa, abrindo ou fechando as áreas, estar munido de pareceres jurídicos para eximir ou minimizar a sua responsabilidade civil e criminal, porque esse momento vai passar e depois que ele passar nós vamos ter aí uma responsabilização muito grande, seja por aquele que não utilizou para fazer fisioterapia e teve que pagar o espaço para fazer, seja por aquele que não pôde dar continuidade da sua obra
e perdeu parte dos materiais, seja por aquele que não usou a área comum e entende que poderia diminuir o valor do condomínio, dentre outras diversas situações. E nesse momento turbulento e quente, pegando fogo, nós temos aí o projeto-lei que já foi aprovado no Senado contra a violência contra a mulher, que logicamente é maravilhoso, mas que está trazendo uma responsabilização para o síndico, inclusive sob pena de destituição. Então, o que eu acho como comentário final é que os síndicos orgânicos vão sumir, só vão existir síndicos profissionais, porque o exercício da sindicância ou sindicatura, como alguns gostam de chamar, requer muita competência, muito conhecimento e muita assessoria, seja por Denis, Helber, Andréia, Saulo, Pedro, Tiago, Loredana ou Rodrigo. Eles precisam estar, de um lado, com um advogado e do outro lado, com um administrador. Perfeito, doutor Rodrigo. Ele até já cantou a bola aqui, né, gente? Estamos caminhando para o final, né? Para os finalmente. Nosso tempo é bem limitado hoje, mas que bom. Fica o gostinho de quero mais para você acompanhar o próximo Encontros Condominiais que a gente já mencionou aqui, né? No dia 12 de agosto, e um tema quente que foi colocado aqui é a questão do PL sobre a violência doméstica. Quem sabe, né, já foi sugerido aqui no chat, a gente volta a tratar, a gente trata desse tema aqui. Bom, gente, realmente, nós estamos caminhando para os minutos finais da live. A ideia é que a gente volte a esses temas no futuro. Encontros Condominiais veio para ficar mesmo, então acompanhe aí o Instagram, as redes sociais e o site da OAB para você ter acesso aos próximos eventos. E eu vou passar para que cada um dos expositores traga aí as suas palavras, as suas considerações. Doutor Pedro, inclusive, que está aqui nos acompanhando ainda, nosso presidente, para fazer a sua fala de fechamento. E, ao final, a gente faz o chamado aí para o pessoal para as próximas edições. Então, vamos seguir a ordem inicial. Doutor Denis, doutor Helber, doutor Rodrigo, doutor Andréia. Bom, as minhas palavras finais são expectativa de que as assembleias virtuais efetivamente sejam implantadas com muita força no Brasil, que haja realmente uma disseminação desse instituto, que eu considero muitíssimo importante. Até o Dr. Helber mencionou a questão das dificuldades de idosos, por exemplo, de participar. Sou sensível também a essa questão, com certeza, mas se considerarmos o número de pessoas que hoje acessam as assembleias virtuais, né, e como isso possibilita, sobretudo para condomínios em que alguns proprietários moram longe, enfim, facilita muito a questão da participação, democratiza muito, portanto, a gestão do condomínio. Eu sou um defensor realmente de que elas sejam realmente implantadas com muita força no Brasil. Quanto ao tema, né, finalizando aqui, da reabertura das áreas comuns, serenidade. Eu acho que essa é a palavra que a gente precisa usar agora aí para recomendar aos síndicos para poder conviver com isso tudo. E eu agradeço a oportunidade e um abraço para os colegas. Muito obrigado, doutor Denis. Antes de passar para o doutor Helber, já saiu mais um tema aqui, regulamentação da profissão. Tem uma pergunta, tá, que eu vou fazer questão de jogar para a gente responder rapidinho. E o pessoal pedindo mais uma hora de live. Gente, dessa vez vai ser só essa, tá? A gente fica devendo e depois a gente continua. O negócio tá bom, né, doutor Denis? Doutor Helber, segue aí com o senhor. Concordo plenamente com o doutor Denis que a Assembleia Virtual veio para ficar e, como ele disse, um momento da questão da reabertura é de serenidade, pois estamos vivendo momentos de incerteza e de descobertas. E ainda mais o que contribui ainda mais a questão das demandas judiciais que vêm sendo enfrentadas pelo judiciário e as jurisprudências divergentes, decisões divergentes que vêm criando mais ainda incertezas. Por isso a questão o ponto é parcimônia e serenidade. Muito bom, doutor Helber. Essa é a palavra da vez, sem dúvida, né? É preciso razoabilidade. Doutor Rodrigo. Eu corroboro com a opinião dos colegas, acho que, além de tudo que foi dito, é uma classe, a nossa classe advocatícia,
os advogados têm um papel essencial e primordial na orientação desses condomínios e mais ainda na interpretação desses decretos, que a maioria deles não trazem a palavra condomínio explícita, então nós precisamos buscar entendimentos, algumas vezes conversando com colegas, com magistrados, acompanhando julgados para tentar orientar da melhor forma. Então, é um momento de profissionalização, mesmo sem uma regulamentação, um tema com certeza que faço questão de estar presente também. Agradeço o convite, é uma honra conversar com os doutores, conheço parte de vocês pessoalmente, vamos nos encontrar em outros eventos e com certeza foi uma discussão riquíssima, e para os síndicos que estão nos assistindo, busquem o seu departamento jurídico, busquem os advogados, especialistas na área, para que vocês possam ter a melhor orientação possível, e a OAB tem um papel fundamental, e ainda mais em momentos de pandemia, não porque represento a comissão em São Paulo, mas tenho muita honra de representar a Ordem dos Advogados do Brasil, que tem um papel essencial, ainda mais em momentos como esses que nós estamos vivendo, e a figura do advogado é mais essencial e se ressalta nesses momentos. Muito obrigado, doutor Rodrigo. Sinta-se já convidado, então, tá? Já deixa aí um espaço na agenda para estar conosco, assim como todos os demais aqui. Doutora Andréia, suas considerações finais aí para a gente. Primeiro, agradecer o convite, dizer que para mim foi uma honra estar cercada de grandes nomes, de amigos queridos, né, colegas competentes, fazer uma consideração também em relação às assembleias virtuais, de que, assim como o Rodrigo destacou, eu também no início tive minhas ressalvas, mas com o advento da lei, né, 14.010, a gente consegue dar um pouco mais de segurança jurídica, no sentido de realizá-las. Estou muito feliz em relação às plataformas, né, aos programas que estão sendo apresentados, no sentido de conferir também essa segurança que a gente espera. É claro que tudo aquilo que é novo pode nos incomodar, nos afligir no primeiro momento, mas a gente acaba se adaptando. Foi um avanço na área condominial. Eu acho que esse momento pandêmico veio realmente para demonstrar que o direito condominial ele é um direito que ele precisa ter o reconhecimento, ele precisa estar em destaque, porque, como o doutor Denis ressalvou, é 30% da população do Brasil que está, né? E aí, e a gente vê a verticalização das cidades, né? O aumento de pessoas que estão saindo para realmente morar em condomínios, e, assim, realmente, e já fiz algumas e já virei fã. Né? Então, assim, estar no conforto dos nossos lares, né? Não precisar nos deslocar, enfrentar engarrafamentos, vai ser maravilhoso. E também tenho sentido um quórum maior, né? As pessoas tendem a participar mais, tendem a ser mais educadas, né? Aqueles problemas comuns que a gente vê em assembleias, especialmente no acirramento dos ânimos, a gente tem sentido uma melhora significativa, até porque cada um está no seu canto, está lá na sua casa, então não tem aquele contato muito próximo para um estar ali estimulando o outro. E em relação à reabertura das áreas comuns, é o que todos nós já ressaltamos, é a questão do equilíbrio, do cuidado, do zelo, né? Não impor ou tirar do síndico responsabilidades que não lhe cabem, ou fazer com que ele seja omisso em outras tantas que ele precisa observar. Mas, diante de tudo isso, o que eu tenho tentado ressaltar é que são direitos fundamentais. Lidar com tantos direitos fundamentais ao mesmo tempo não é fácil. Mas, dentre todos, né, da propriedade especialmente, e o direito à vida, eu ainda defendo o bem maior que é a vida. Então, é uma questão realmente, talvez, ultrapasse a questão jurídica, entre por um aspecto pessoal, mas eu sempre digo que o interesse coletivo tem que estar antes do direito individual, e é nisso que a gente tem tentado ultrapassar com menor turbulência essa tempestade que a gente está atravessando. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos que nos assistem, estão nos acompanhando. Minha gratidão, meu beijo, meu abraço para todo mundo.
Muito obrigado, doutora Andréia. Gente, nós estamos com um tempo bem limitado aqui, mas eu não queria deixar de registrar uma pergunta, porque eu entendo que a participação de quem está no chat ela é fundamental para a construção do evento. E aí eu vou me atrever, inclusive, a dar essa resposta, e só se algum colega quiser complementar rapidamente aqui, a gente passa a palavra. O Paulo, ele pergunta, se um condômino infringir e quiser permanecer nas áreas comuns, podemos denunciar diretamente? Paulo, de maneira bem objetiva, você não só pode, como deve, na condição de mandatário, de representante dessa coletividade. A gente chegou a discutir isso aqui, né? O papel essencial da fiscalização sanitária é do Estado, então o seu papel enquanto gestor, mas na verdade é um papel de todos os condôminos, o doutor Rodrigo também salientou isso, se for o caso, denunciar. Se a gente percebe que o comportamento está pondo em risco a coletividade, o procedimento é se valer do Estado, inicialmente de maneira administrativa, por meio dos mecanismos de controle epidemiológico e sanitários, e, numa eventualidade, se porventura isso for reiterado, utilizar-se do judiciário, não tem outro caminho, tá? E aí seria essencialmente essa resposta. E eu quero agradecer aos nossos expositores dessa noite, doutor Denis, doutor Helber, doutor Rodrigo e doutor Andréia. Conseguimos realizar aqui dentro desse... Foi um desafio, né? Porque imagine, você ter 4 feras dessas aqui expondo e tratar 2 temas em 1 hora é um desafio e tanto, mas deu tudo certo. Quero aproveitar para registrar que esse evento não ocorre só com quem está aqui. E temos a doutora Loredana, que está nos acompanhando aqui da nossa comissão, ela que cuida da comunicação desses eventos, junto com o doutor Cristiano, e toda a equipe lá da nossa comissão de Direito Imobiliário, o doutor Tiago também está aqui nos acompanhando. E, nesse momento, eu já vou encerrar oficialmente essa moderação e devolver a palavra ao doutor Pedro para fazer aí esse fechamento. Doutor Pedro, o nosso presidente da Comissão de Direito Imobiliário, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Quero agradecer muitíssimo aí a participação dos expositores, foi brilhante aqui. Os comentários que a gente estava acompanhando aqui no chat são os melhores possíveis. Foi uma live com bastante conteúdo. Realmente o tempo foi bem exíguo, mas a complexidade do tema demandaria e demanda, doutor Saulo, e outras lives com essa para tratarmos desse assunto. Então, foi um debate riquíssimo para mim, especialmente porque nós escutamos posições bem divergentes, todas elas bem fundamentadas, e um debate muito, muito interessante. Então, em nome da OAB Sergipe, eu quero agradecer a presença de todos, que cederam o seu tempo, gentilmente, para estar aqui com a gente. E, lamentavelmente, nós não podemos nos encontrar de forma presencial, porque a ideia do nosso projeto aqui era sempre estar promovendo esses encontros presenciais, até para que tivesse a oportunidade de vocês, aí o Denis e o Rodrigo, conhecer a nossa bela cidade e também desfrutar da hospitalidade que é tão marcante do nosso povo, né? Também no caso do Dr. Denis, né, que já me recebeu em Florianópolis, e a gente já se encontrou em vários outros lugares também. Estou te devendo isso, Denis, que ele sempre me recebe gentilmente quando a gente se encontra. E Dr. André e Dr. Helber, que são advogados brilhantes aqui, que atuam bastante nessa área condominial, que também enriqueceram muito o debate. Quero agradecer muitíssimo aí Dr. Saulo pelo projeto, pela moderação, pela forma de condução. Dr. Saulo, esse projeto, a gente percebe que ele vem ganhando uma ressonância maior na sociedade, então, cada vez mais a gente tem uma interação maior, a gente tem um número de participantes maior, e tenho certeza que esse é um projeto que veio para ficar e que já faz parte do calendário, não só da nossa comissão, como da nossa seccional. Agradecer a Loredana, Tiago e Cristiano por todo o apoio aí no back-office para esse evento acontecer. Sem vocês, a gente não estaria aqui. Muito obrigado mesmo. O pessoal da técnica da OAB, o Luiz, o Eric, que são grandes parceiros, estão sempre aí nos auxiliando em tudo. E agradecer a audiência, né, de todos que estão nos assistindo e que fizeram muitos comentários, muitas perguntas. Acho interessante, Saulo, a gente pegar essas perguntas e tentar responder de alguma forma para a gente, né, fomentar essa interação, distribuir aí para ver quem gostaria de estar fazendo esse contato. Então, em nome da OAB Sergipe, em nome também do Ibradim, né, que é um apoiador desse evento, eu agradeço muito e a gente encerra o nosso projeto Encontros Condominiais de hoje. E dia 12, né, Saulo, a gente tem a nossa próxima edição, não é isso?
Então, isso, dia 12 de agosto, nesse mesmo horário, às 19h. Já sinalizei aqui o tema inicial, que seria o acesso de prestadores de serviço, mas já foi provocada a questão da violência doméstica e é um possível tema, sim. A gente tem uma reunião de alinhamento, mas é possível que isso seja trabalhado, sim. então, perfeito. Acompanhe o trabalho da comissão nas nossas redes sociais e muito obrigado pela audiência. Uma boa noite, um grande abraço a todos.